Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a essa meditação, segundo dia de nosso seminário. Seja bem-vindo a essa meditação, a esse ensino. Você que começou o seminário conosco, agora nós vamos dar mais um passo. Semana passada, conversamos sobre a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E começamos a aprender um pouco mais sobre essa pessoa, que foi chamada alguns anos atrás do Deus desconhecido. Padre Haroldo, o iniciador do movimento Renovação Carismática, juntamente com o Padre Eduardo, ele falava sempre isso, que o Espírito Santo era o Deus desconhecido, que o Espírito Santo era o Deus que nós pouco conhecíamos. Lá em Minas Gerais, nós chamamos o Espírito Santo de divino, como se fosse uma outra entidade, uma outra coisa, senão a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E nós exploramos bem isso semana passada. Conhecemos o Espírito Santo na Trindade. Hoje, nesse segundo ensino, segundo dia do nosso seminário na TV, nós vamos falar sobre a missão do Espírito Santo. A pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, nós podemos nos relacionar com ele, podemos nos alegrar com ele, ele poderá comunicar-se conosco porque é uma pessoa. Vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo, essa relação pessoal que nós podemos e devemos ter com ele. E vamos falar também da sua missão. Qual a missão do Espírito Santo? Nós sabemos claramente a missão de Jesus Cristo, a missão de vir, anunciar o reino de Deus e morrer, ressuscitar para a nossa salvação, para a nossa justificação. Mas o Espírito Santo também foi enviado. E se ele foi enviado com uma missão clara, que é própria dele, que não é a missão do Filho nem a missão do Pai, mas é a missão própria dele, já que o Pai, através do Filho e através do Espírito Santo, realiza o seu projeto de nossa salvação. Então, nós vamos começar a aprofundar o conhecimento do Espírito Santo e esse primeiro conhecimento que nós queremos aprofundar e ter é sobre a missão, a pessoa e a missão do Espírito Santo. Pessoa, porque com ele podemos nos relacionar e estabelecer um relacionamento pessoal. Missão, porque ele tem algo a fazer em nossa vida e algo a fazer em nosso favor. Então, nós temos que prestar atenção, abrir o nosso coração e pedir que esse Espírito Santo, que já habita em nós, passe a tomar conta de nossa vida. Porque para isso ele foi dado, para vir nos conduzir a Jesus Cristo e de Jesus Cristo ao Pai. Fique conosco, preste atenção, tome nota nas coisas que você quiser tomar. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, eu desejo a cada um de vocês a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. O meu nome é Fernando Nascimento, eu sou aqui da Associação do Senhor Jesus e eu estou com a alegria de partilhar com vocês a palavra de Deus, essa palavra que traz vida, que transforma, que é capaz de gerar e dar sentido à minha e à sua vida. Nós vamos iniciar essa segunda semana falando da pessoa e da obra do Espírito Santo. É importante a gente fazer uma pequena retomada daquilo que na semana passada, eu e outros irmãos estivemos falando a respeito da Santíssima Trindade. Quando nós falamos que o Espírito Santo é pessoa, eu queria que você entendesse que esse conceito de pessoa, ele não existia antes da teologia cristã começar a explicar a Santíssima Trindade. Foi a teologia cristã que desenvolveu o conceito de pessoa para explicar a Santíssima Trindade e, por sua vez, nós começamos a, por causa desse conceito, designar pessoa divina, pessoa angélica, pessoa humana. É interessante nós colocarmos isso porque este é, de fato, um dos tantos legados que o cristianismo deixou para, sobretudo, a cultura ocidental, mas isso já é para a humanidade, né? O desenvolvimento filosófico e tudo isso. O conceito de pessoa, vontade, inteligência, liberdade.
características que marcam a pessoa, né? E é muito importante, quando nós olhamos para a Santíssima Trindade, nós falamos então que na Santíssima Trindade existe uma inteligência, na Santíssima Trindade existe uma vontade, na Santíssima Trindade nós encontramos as características pessoais e o grande mistério. Estas pessoas da Trindade são distintas, né? Aqui eu tenho um escrito que a gente preparou, que eu acho muito interessante, diz assim, olha, Deus é sempre um mistério que quis se revelar a todos nós. Essa revelação chegou até nós pelas Sagradas Escrituras e a tradição, que corretamente interpretadas pelo Santo Magistério, se constituem para nós a fonte da fé, exigindo uma resposta. A grande verdade é que este é o mistério central da nossa fé. A quem nós adoramos? Quem é o Deus digno da nossa adoração, da dedicação da nossa vida, do nosso amor? Jesus nos revelou que o único Deus são 3 pessoas divinas. E esse mistério é tremendo, é humanamente impossível nós concebermos isso. E por mais que a gente venha a falar, é sombra, é, como diz em Romanos 11:33, abismo de riqueza, de sabedoria e de ciência em Deus que nós não conseguimos penetrar. Nem os maiores místicos, com todas as suas experiências, são capazes de transmitir para nós quem é de fato, como é de fato o nosso Deus. A palavra vai dizer em Hebreus que ele é um fogo devorador. E esse fogo devorador é a sua santidade, é a sua justiça, é o amor que há dentro da Trindade. Você pode parar para pensar a realidade humana, onde a gente pode imaginar a maior intensidade de amor. Talvez, vamos pensar uma mãe, a relação amorosa que existe de uma mãe com seus filhos, a capacidade de dar a própria vida, de tirar da sua própria boca, ou seja, coloque as realidades humanas que você conhece, aonde você viu mais amor envolvido, e pense que isso não é nada comparado com o amor que existe na Trindade, eterno, santo, imutável, fogo devorador. Este amor na Trindade é derramado nos nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. A Santíssima Trindade se derrama de amor e habita em nós. E é isso que nós queremos, ao longo desse seminário de batismo no Espírito Santo, anunciar para você. Deixa eu te falar isso bem de perto. Deus te ama muito. Eu não sei qual é a situação que você está passando. Eu não sei quais são os problemas que você enfrenta. Eu não sei quais são as mentiras que contam para você, ou que você conta para você mesmo. Ou, vou ser bem explícito, as mentiras que o próprio diabo tenta semear no seu coração. Porque não é contra principados e potestades que nós lutamos, mas contra... não é contra homens de carne e sangue que lutamos, mas contra principados e potestades. É contra essas realidades espirituais que de fato nós lutamos, que querem nossa perdição. Então, eu não sei qual é a mentira que ele vem contando para você a respeito de Deus, mas eu preciso dizer a você, o verdadeiro Deus, o nosso Deus, é um Deus de amor, é um Deus de santidade, é um Deus de justiça, é um Deus de misericórdia, é um Deus que tudo penetra com o seu olhar. Não há nada que você esteja passando que Ele não veja, não há nada que você esteja expressando que Ele não é capaz de escutar, porque Ele é Deus eterno. E digo mais, Ele não é indiferente. Ele não é indiferente. E eu quero hoje declarar para você
com base na Escritura, com base na revelação, este Deus quer que você experimente que você é amado. Muito bem, esta Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são três pessoas. Jesus nos revelou isso. E é muito tranquilo para nós pensarmos essa realidade quando nós falamos a respeito de Deus Pai, porque todos nós temos consciência, percepção, nós temos a experiência do que é ser pai ou ter um pai. Nós conhecemos pais, na verdade é uma realidade comum a nós. Também é comum a nós a realidade de filhos. Todos nós somos filhos de alguém, todos nós conhecemos filhos. É tranquilo, você consegue ver por detrás desses conceitos pessoas, caráter pessoal, características pessoais. Só que quando a gente fala do Espírito Santo, é um tanto quanto difícil, a priori, nós colocarmos no Espírito Santo as características próprias de uma pessoa. E isso é imprescindível para que a gente consiga estabelecer um verdadeiro relacionamento. Relacionamento onde existe diálogo, relacionamento onde existe um intercâmbio de vontades, de inteligência, né? Porque algumas pessoas dizem, não, mas eu consigo me relacionar com os bichos que eu tenho, com o meu cachorro, com o meu gato. Eu entendo isso, respeito isso, acho lindo, eu adoro também animais, mas o nível que nós estamos falando aqui de relacionamento pessoal é realmente aquilo que só se dá entre pessoas, né? O intercâmbio de vontades, o intercâmbio de inteligência, a liberdade que é expressa no relacionamento pessoal, você entende? Jesus foi quem nos ajudou a entender que o Espírito Santo é pessoa divina. No Evangelho de São João, no capítulo 16, a partir do versículo 6, nós lemos assim: Mas porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. O contexto aqui é Jesus está se despedindo dos apóstolos, dizendo para eles que é chegada a hora dele partir. Entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá. Porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. A primeira coisa que é estranha para nós aqui, Jesus dizendo assim, olha gente, convém para vocês que eu vá embora. A vontade que brota no nosso coração fala, Senhor, não convém não, fica conosco para sempre, por favor. Nós queremos o Senhor caminhando aqui conosco para sempre nesta terra. Não convém a nós que o Senhor vá. E o Senhor Jesus diz, não, preste atenção, convém a você que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós. O Senhor Jesus está dizendo que a realidade daqueles que estão vivendo com o Paráclito supera a realidade daqueles que viveram sem este envio. Ou seja, muitas vezes nós ficamos pensando assim, se eu tivesse sido, né, se eu tivesse visto Jesus como Pedro viu, como Tiago viu, como João viu, como os discípulos que andaram com ele viu, teria sido maravilhoso, de fato maravilhoso. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo é que você, que está sendo cristão em 2019, não deve em nada a Pedro, João, Tiago ou qualquer um dos discípulos, porque o Paráclito está no meio de nós. Convém que eu vá, porque o Paráclito virá. E ele enche o coração dos cristãos, ele transmite toda a salvação de Cristo Jesus, ele revela as verdades que o Senhor Jesus pregou, ele enche os corações, ele nos envia, nos enche de amor, uma realidade viva. O cristianismo não é uma filosofia, entendeu? Conceitos religiosos
que nós vamos passando de um para o outro, né? Não é a religião de um livro, entendeu? O cristianismo é a religião de pessoas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito, Deus vivo. E lá no ano 1, ou aqui em 2019, este Deus se dá com intensidade e poder e eu posso experimentá-lo. Olha só, vou continuar o texto aqui. Diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Aqui no texto, na língua portuguesa, nós não conseguimos captar a riqueza do texto original, que é grego. Mas quando o Senhor Jesus diz assim, quando ele vier, ele aqui, ele usa um pronome pessoal do caso reto, né? Para quem gosta de português. Ele usa o ele aqui, identifica pessoa. Então, o Senhor está dizendo, olha, quando a força vier, quando o vento vier, quando o sopro vier, quando uma coisa que eu vou mandar para vocês vier, não. O Senhor não está dizendo isso, o Senhor está dizendo assim, quando ele, pessoa, vier, ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós estamos falando de uma pessoa. O Senhor Jesus diz, eu vou, ele, pessoa, vai, e outro paráclito, ou seja, o primeiro paráclito é Jesus. O que significa paráclito? Parakletos, no grego, é aquele que está ao lado, aquele que advoga. Advogado. O advogado é um paráclito, é aquele que fica de pé ao seu lado para te defender de algo ou alguém, enfim. Isto é um paráclito, um defensor, alguém que se coloca ao lado. O Senhor Jesus foi o nosso primeiro paráclito, o nosso redentor. E ele diz agora que vem um outro paráclito, que é pessoa como ele é. E ele virá para convencer o mundo. Essa é uma das primeiras missões dele, que o próprio Senhor Jesus diz. Ele convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. A conversão não é possível para o ser humano por suas próprias forças, entende? Não é possível. É o Espírito Santo que dá a graça. É necessário haver uma colaboração. Você dá abertura e o Espírito Santo te convence dos pecados. O Espírito Santo te convence da situação, te dá a visão, o raio-x de como você está. O mundo carnal não consegue sequer perceber o lodo no qual está, porque não consegue ter consciência do pecado. É o Espírito Santo quem dá essa consciência. É o Espírito Santo também que dá a consciência da justiça. A justiça perfeita. O Espírito Santo revela a condição do pecado. O Espírito Santo revela que este pecado não fica indiferente diante dos olhos do Criador. O Espírito Santo revela o juízo. O Senhor, Criador de tudo, não é indiferente ao pecado. E por isso mesmo, mandou o seu Filho. Por isso mesmo, ele morreu de modo ignominioso, vergonhoso, esmagado naquela cruz, revelando a justiça e o juízo. E o Espírito Santo é o que nos dá a salvação. Aquilo que Jesus nos conquistou na cruz, o Espírito Santo transmite a nós, porque é o Espírito do Filho. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim, diz Jesus. Ele o convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto do meu Pai, e vós já não me vereis. Ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado.
Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará. Eu quero que você entenda, olha o que Jesus está dizendo. O Espírito convence, o Espírito ensina, ele fala, ele está dizendo aqui, ó, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir. Ele ouve, ele fala, ele ensina as coisas, ele vai glorificar Jesus, porque ele vai receber do que é de Jesus e vai anunciar. Todas essas características são características de pessoa. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo se alegra, que o Espírito Santo se entristece, pode ser contristado. O Espírito Santo manifesta a sua vontade, ele separa e envia pessoas, como ele fez com Paulo e Barnabé, com Paulo e Silas. O Espírito Santo tem vontade própria. Irmão, a grandeza disso daqui é o seguinte: se ele é uma pessoa, você pode se relacionar com ele. Você está entendendo isso? Você pode falar: Senhor Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Senhor Espírito Santo, eu te adoro. Ó Pai, ó Filho, ó Divino Espírito, eu te adoro. Você pode dizer comigo: Espírito Santo, caminha comigo, me instrui, fala comigo, revela o pecado em mim. Espírito Santo, mostra aonde eu ainda não sou de Cristo, as áreas da minha vida ainda onde eu não sou, porque a tua missão, Espírito Santo, é glorificar Jesus. Aonde ele não é glorificado em mim? Muda isso. Você está entendendo, meu irmão? A principal missão do Espírito Santo é cristificar você, tornar você outro Cristo. Quando o Senhor Jesus estava no lenho da cruz, ele disse: tudo está consumado. E inclinando a cabeça, ele entregou o Espírito. Jesus disse assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. E ao dizer isso, diz a Bíblia que ele expirou, ele fez. O Pai recolheu o sopro, o ruar, o expirar do Filho unigênito esmagado na cruz. O Pai recebeu o Espírito de Jesus. E chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente do céu veio um ruído, um ruar, o expirar do Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele derramou o sopro do Filho unigênito sobre a igreja reunida no cenáculo. Línguas de fogo apareceram sobre aquele lugar, caíram sobre a cabeça deles, começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Um ruído estrondoso chamou a atenção do povo que se reuniu ao redor do cenáculo. Pedro se levanta, abre as portas do cenáculo e começa, cheio desse Espírito Santo, a proclamar que Jesus Cristo, morto, ressuscitou, vive e é o Senhor. É o Espírito Santo que possibilita isso à igreja. É o Espírito Santo que faz isso. A missão do Espírito Santo é realizar em nós o processo de santificação, que significa união íntima com Cristo, até o ponto de nós dizermos, como São Paulo: não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E Cristo estando em mim, Ele que é o pregador do Pai, Ele que é a própria pregação, Ele que é sacerdote, Ele que é profeta, Ele que é rei, tudo aquilo que Cristo é, Ele que é o Filho, tudo aquilo que Cristo é, eu começo a participar. E a missão de Cristo de redimir, de salvar, de pregar,
eu começo a fazer no nome dele, nele. Então, a missão do Espírito Santo é me cristificar, cristificar os meus irmãos. Nós constituímos, por causa do Espírito, o corpo de Cristo. Sem o Espírito Santo, nós não somos corpo de Cristo. Então, o Espírito Santo é a alma desse corpo, que é a igreja. E aí nós, cheios de Cristo, realizamos a missão de Cristo. Por isso, o cristão é aquele que mostra com a sua vida as virtudes de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, faz de nós outros Cristos. Espírito Santo, és bem-vindo. Realiza em nós a tua missão. Menos de mim, mais de ti. Menos de mim, mais de Cristo. Que viva Cristo. Que morra a minha soberba, o meu orgulho e a minha vaidade. Amém. Deus te abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Acabamos de refletir sobre a missão e a pessoa do Espírito Santo. Segundo dia de nosso seminário. Vimos que o Espírito Santo, sendo uma pessoa, pode estabelecer conosco um relacionamento. Que, sendo uma pessoa, podemos entristecê-lo, podemos constrangê-lo, podemos impedir a sua ação em nós, mas também podemos abrir o nosso coração à sua ação, experimentar a alegria, experimentar a plenitude da vida, o sentido da vida que Ele nos dá, que é o próprio Jesus Cristo. Vimos que o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho, e é uma pessoa porque é o amor do Pai e do Filho, é o amor de comunhão que existe entre o Pai e o Filho. Esse amor de comunhão é a pessoa do Espírito Santo, que nos é dado por Jesus Cristo a partir de Pentecostes. Vimos também que a missão do Espírito Santo é nos santificar, é nos assemelhar a Jesus Cristo, como resultado da promessa e como conquista pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Espírito Santo derramado em nosso coração, nos dado de um modo sacramental no sacramento do batismo. Esse Espírito Santo tem como missão nos cristificar, nos santificar, nos levar cada vez mais para próximo de Jesus Cristo e, consequentemente, mais próximo de Deus, mais próximo do Pai. A missão do Espírito Santo continua, enquanto a missão de Jesus Cristo, ela permaneceu durante um certo tempo, porque como um verbo encarnado, ele não poderia permanecer mais do que um tempo determinado por sua própria natureza humana. O Espírito Santo, não tendo essa natureza humana, mas derramado sobre nós e habitando em nosso coração, ele tem uma missão que vai para a eternidade. É aquilo que Jesus Cristo prometeu. Ele viria para permanecer conosco até o final dos tempos. E essa é a missão do Espírito Santo. Nos santificar, nos cristificar, nos levar a Jesus Cristo, nos fazer clamar Jesus Cristo Senhor, nos fazer clamar Abba Pai, que habita em nosso coração, que ensina-nos a rezar, que faz-nos permanecer em Deus e que nos faz experimentar, sobretudo, o amor de Deus. Porque Ele é o amor de Deus derramado em nosso coração. Amanhã, na próxima semana, melhor, nós vamos ter um outro ensino. Um ensino ainda sobre o Espírito Santo. Porque esse seminário na TV que nós preparamos para você, é um seminário que trata especificamente sobre o Espírito Santo e sobre a experiência que nós podemos fazer dele. Seja bem-vindo mais uma vez e muito agradecido por sua presença e participação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.